As declarações do ministro Luiz Roberto Barroso, do STF, de que a Venezuela seria uma ditadura de direita, chocaram a sociedade e levaram as pessoas a se manifestarem pelas redes sociais, questionando as motivações do ministro. A juíza Ludmila Lins Grillo compartilhou uma publicação de Nicolás Maduro e rebateu: "Ouvi dizer que a Venezuela é uma ditadura de direita conservadora. Pelo visto, direita conservadora socialista marxista, a verdadeira bola quadrada." Na publicação, Maduro dizia: 200 anos atrás nasceu Karl Marx. Graças a ele, a história tomou um novo rumo. Ele não se contentou em interpretar a realidade e tentou transformá-la. Essa também é a revolução. Feliz aniversário, Marx. O socialismo te saúda. O deputado federal Marco Feliciano afirmou: Barroso, com a data máxima vênia, sua visão política da Venezuela é no mínimo míope. Dizer que o governo deles é de direita é o mesmo que dizer que Vossa Excelência é um conservantista tradicional. Se o que diz fosse verdade, por que os partidos de esquerda brasileiros apoiam Maduro? O deputado acrescentou: há uma escola ensinando que o socialismo salvará a terra, que os comunistas foram necessários e que a ditadura do proletariado é uma coisa boa. Lá também ensinam que a Venezuela é uma ditadura de direita. O ministro do STF, Luiz Roberto Barroso, é pós-doutor nela. O que esperar de um judiciário que solta presos por causa da pandemia e manda prender cidadão de bem por irem às ruas ganhar seu ganha-pão? E o povo reclamando que o Barroso disse que a Venezuela é de direita. O jurista Fabrício Rebelo perguntou: alguém, por favor, sabe dizer se nas definições da nova língua, junto com a Venezuela ser uma ditadura de direita, Fidel e Guevara já viraram capitalistas ou ainda podemos dizer que eram mesmo de esquerda? O economista Langani ironizou: depois do ministro Barroso afirmar que a Venezuela é uma ditadura de direita conservadora, lançou a campanha Advogado Paloma no STF. O cientista político Silvio Grimaldo ironizou dizendo: fico imaginando quantas conversas e vídeos do Felipe Neto o ministro Luiz Roberto Barroso teve que ver para aprender que e acreditar que a ditadura socialista da Venezuela é um regime conservador e de direita. Não espero muita inteligência dos 11 do STF, mas Barroso supera as expectativas. Que o monstruosa que o Barroso falou sobre a Venezuela, o que se conclui é que, para o magistrado, a ditadura vizinha não é esquerdista o suficiente. Prestem atenção, esse é mais um dos 11 gênios encastelados na corte que decidem o destino desta nação. O publicitário Luiz Galeazzo disse: ministro Barroso dizendo que Venezuela é uma ditadura de direita é um truque velho da esquerda. Quando tudo dá errado, é porque não era o verdadeiro socialismo. Fizeram a mesma coisa com o Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães. O perfil Caneta Desesquerdizadora explicou: para Luiz Roberto Barroso, ministro do STF, a ditadura socialista da Venezuela é conservadora, uma tirania de direita com discurso disfarçado. É sempre assim. Quando a esquerdice dá errado, tentam transformar em de direita. Com o nacionalsocialismo foi igual. O internauta Everton Dropa brincou: se a Venezuela é uma ditadura de direita, então a bola quadrada do Kiko existe. O cientista político Bruno Garchagen, autor dos best-sellers Direitos Máximos, Deveres Mínimos e Pare de Acreditar no Governo, questionou: o que dizer quando a ignorância soberba é manifestada por um ministro do Supremo Tribunal Federal e não apenas pelos Felipes Netos da vida? Num trecho de uma live que está circulando por aí, o ministro do STF, Luiz Roberto Barroso, afirmou que a Venezuela era conservadora desde o tempo de Chávez. Para mim, aquilo sempre foi uma tirania de direita com um discurso disfarçado. Talvez, eu não possa ensinar direito ao ministro Barroso, mas política certamente eu posso. Acompanhem-me. O que era a Venezuela no tempo de Chávez? Depois de 3 décadas de pujança econômica, entre o fim da década de 50 e o início da década de 80, o país mergulhou numa crise econômica severa que abriu as portas para a eleição de Hugo Chávez em 1998.
A política de estabilidade do início do seu governo foi substituída por profunda crise econômica, inflação descontrolada, aumento da pobreza, crise alimentar e humanitária, escalada da violência e da corrupção, controle do Estado, perseguição e prisão de adversários. Em 2013, Chávez morreu de câncer. Seu vice, Nicolás Maduro, assumiu o poder e não mais saiu. O que passou a ser a Venezuela no tempo de Maduro? Tudo o que era ruim ficou pior. Chávez se qualificava como socialista e anti-imperialista e fundou o Partido Socialista Unido da Venezuela, que presidiu até a sua morte. Foi substituído na presidência do país e do partido por Maduro, que assumiu o legado socialista de Chávez. A Venezuela, no tempo de Chávez e de Maduro, continua a ser a mesma coisa. Um país com governo socialista cujo corolário é pobreza, desigualdade, fome, violência, prisão, mortes, crises política, econômica e humanitária. Ou seja, nada do que aconteceu na Venezuela de Chávez e Maduro é conservadorismo. O ministro Barroso, que é progressista, não deveria se aventurar a opinar sobre o que desconhece ou finge desconhecer, com propósito ideológico. Ele que, em 2020, fez uma live com Felipe Neto e, ao que parece, se deixou influenciar. Em se tratando de ignorância soberba, é triste quando um ministro do STF se mostra à altura de um youtuber de 33 anos que se recusa a amadurecer. O presidente do PTB, Roberto Jefferson, brincou. A melhor piada da semana saiu de Barroso, ministro do STF. Coronel Hugo Chávez e Maduro da Venezuela são de direita. Comunista e de esquerda é o Trump. O ministro Barroso afirmou que não acredita que a Venezuela seja uma ditadura de esquerda e que, na verdade, seria uma tirania de direita. Barroso também acredita que as urnas são confiáveis, que Dilma é honesta e que Lula é inocente. Deve acreditar em Coelhinho da Páscoa também. Os satanistas do Soviete Supremo, sendo 11, falam mais que os 600 congressistas. São os papagaios arrogantes, pedantes, prepotentes, corruptos, homúnculos, sem estatura moral para envergar a sagrada toga da justiça. O perfil George Patton disse ao ministro Barroso: o comunismo na Venezuela surgiu por iniciativa de Hugo Chávez, inspirado no castrismo, guevarismo e gramscismo, e após sua vitória nas eleições para a presidência em 2006, com a finalidade de unir todos os partidos que apoiavam a Revolução Bolivariana. Rodrigo Müller, do Movimento Brasil Conservador, questionou: você já parou para pensar que o mesmo cara que diz que as urnas eletrônicas são 100% confiáveis é o mesmo que diz que a Venezuela é uma ditadura de direita, Felipe Neto é um cara legal e amigão do João de Deus? Estamos ferrados com esse ministro do STF. O perfil Jornal no Ataque ironizou: de acordo com Luiz Roberto Barroso, Fidel Demônio Castro era da extrema-direita conservadora. Essa foto mostra seu encontro com o ditador ultraconservador Maduro, presidente legítimo, rolando de rir no chão, da Venezuela. O advogado Emerson Grigoletti disse: segundo um certo julgador, não há dúvidas de que a Venezuela é uma tirania de direita. Se não é ignorância, e suponho que não seja, como alguém assim tem condições de julgar algo por aqui? O vlogger Luiz Camargo publicou uma compilação de frases atribuídas ao ministro Luiz Roberto Barroso. A Venezuela é conservadora desde os tempos de Chávez. Para mim, lá é uma tirania de direita. João de Deus sabe extrair o que há de melhor das pessoas. E as urnas eletrônicas não são passíveis de fraude, não tem por que desconfiar do processo eleitoral brasileiro. Bernardo Kister, diretor de opinião do Brasil Sem Medo, protestou: Barroso é ou mal intencionado ou afirmar que a ditadura da Venezuela é de direita. O perfil Pequena Gardenal satirizou: se a Venezuela é conservadora, o Lula é a alma mais honesta do mundo. Sarita Coelho, servidora federal concursada e jornalista, publicou um vídeo com militantes de esquerda cantando em apoio a Maduro e comentou: segundo o iluministro e outros grupelhos, este pessoal é da direita conservadora. Luciano Chaplin, por sua vez, comentou: Venezuela, ditadura de direita, risos. Essa é a piada do ano.
Buenas noches, boa noite para todos. É uma honra para mim estar aqui nessa palestra com meu amigo, o professor Marcelo Suano, que eu conheci pela mídia. Quando ele escreveu esse livro inacreditável que conta a história da Venezuela, como destruir um país, ele me contactou pela mídia. Embaixadora, eu quero conhecer a você. E aconteceu. Então, eu escrevi a contraportada de seu livro. Isso foi maravilhoso, porque foi uma reunião muito boa. Eu lembro sempre que foi uma reunião de uma pessoa que eu não conhecia e que conhece muito bem o que está acontecendo no meu país. Também é uma honra para mim falar com o Lucas. Lucas escreve muito de Venezuela e conhece muito bem a situação. Então, eles conhecem tanto bem Venezuela que eu só aqui vou fazer uns comentários, porque eles conhecem muito bem a situação. E, por supuesto, eu quero cumprimentar ao ministro Roberto, porque a FUNAG abriu as portas para mim, não como a embaixadora, sino como a professora Maria Teresa Velanda, que eu sou. E eu agradeço muito, porque quando você é professor toda a sua vida, isso não muda. Então, para mim é uma honra que a FUNAG hoje haya feito este convite para falar sobre como destruir um país. Então, eu quero começar dizendo que como você pode destruir um país? Um país petroleiro, um país que foi o país mais rico da América Latina, que tem as maiores reservas de petróleo do mundo. Como que aconteceu que a Venezuela hoje tem 5,5 milhões de venezuelanos que tiveram que fugir porque estão morrendo de fome? Como é que 5 milhões de venezuelanos tiveram que cruzar a fronteira a pé? Só para colocar uma dimensão, a migração nossa nesse momento tem a mesma população que muitos países. Venezuelanos que caminaram uma distância que é desde Berlim hasta Madrid, buscando uma boa vida. Aqui em Brasil, temos 300 mil venezuelanos, de los quais 280 mil cruzaram a fronteira a pé, com a roupa que tinham posta e uma mala. Então, como destruir um país? O primeiro, quando as pessoas elegem nas eleições a uma pessoa que não tem capacitação para ser presidente. A destruição da Venezuela não começou com Maduro. A destruição da Venezuela começou com Chávez. Quando ele foi elegido, no ano 1998, a Venezuela produzia 3.200.000 barriles de petróleo por dia. 3.200.000 barriles de petróleo por dia. Então, chega à presidência um homem que não tem educação, um homem que tem ressentimento social, um homem com desejos de vingança, que fez um golpe de Estado no ano 1992, que foi à prisão, e quando ele saiu de prisão, eu me vou a vingar. Isso foi o fato, eu me vou a vingar. E como aconteceu? Ele destruiu nosso país. Então, a primeira coisa é, se você quer destruir seu país, tem que eleger uma pessoa com as características que tive Chávez. E depois, votar por um sucessor que é pior que Chávez. A segunda coisa que aconteceu foi que nessa quantidade de dinheiro, só pode imaginar, saca uma conta. 2013, o barril de petróleo, $110, $120 por barril. Se você tem 3.200.000 barriles, é uma conta fácil. Imagina quanto dinheiro entrou nas contas da Venezuela. Você pode acreditar que hoje a Venezuela não tem energia elétrica, não tem água, não tem comida. A gente está morrendo de fome. Com essa quantidade de dinheiro que ingressou às contas do governo venezuelano, o que fez o Chávez? A primeira coisa que fez foi expropriar as terras produtivas. O primeiro que aconteceu, as melhores fazendas,
as melhores, as mais produtivas, não, agora não são de seus donos, são de nosso governo. Vamos expropriar. Nessas terras que os produtores eram produtores de bem, produziam milho, farinha, arroz, feijão, bananas, frutas, tudo isso acabou. Porque eles expropriaram as terras para dividir as terras entre as pessoas e ninguém fez um investimento, ninguém fez um mantenimento, ninguém fez uma capacitação para as novas pessoas. Então, essas terras foram arrasadas. A segunda coisa que ele fez foi despedir, votar, sair de 20 mil empregados da indústria petroleira. Isso aconteceu no ano 2002. Um dia, ele decidiu sair de 20 mil profissionais, engenheiros petroleiros, geologistas, pessoas que tinham toda a sua vida fazendo um trabalho maravilhoso, porque a Venezuela foi a segunda indústria petroleira mais importante no mundo. Então, se você quer destruir uma indústria petroleira, o primeiro que tem que fazer é sair das pessoas profissionais e colocar nesses postos amigos ideológicos, pessoas do partido político do presidente que não têm capacitação para fazer o que a indústria petroleira faz, que é produzir petróleo. Essa foi a segunda coisa que ele fez, expropriar as terras produtivas, colocar pessoas sem capacitação na indústria petroleira e começar a fazer convênios com governos não democráticos. O primeiro que tem que chamar a atenção de vocês é que no ano 2001, Chávez visitou Saddam Hussein no meio das sanções contra Saddam Hussein pela guerra de Iraque. E ele foi a fazer acordos com ele, com o governo iraniano, com o governo de Coreia do Norte, com Cuba, com governos não democráticos. Então, tem uma terceira opção, como destruir um país, fazer convênio com governos não democráticos. A quarta coisa que ele fez foi entregar nossa soberania, nossas forças armadas, nossa inteligência e nossa companhia para fazer documentos, identificação, aos cubanos. Chávez fez um convênio com Cuba e ele entregou tudo o que é nossa identificação, registros, cartórios. Hoje, a Venezuela, se você vai vender um apartamento, ou se você vai vender um carro, os cubanos têm controle desses documentos. Aí tem uma quarta coisa, entregar a soberania a um governo estrangeiro. E Chávez abriu as portas para os cubanos, primeiro, e depois para outros, russos, chinos, iranianos. A outra coisa que você tem que fazer para destruir um país é regalar o dinheiro que não é sujo. Chávez recebeu tanto dinheiro, foi como quando você ganhou a loteria. Então, ele decidiu repartir o dinheiro entre os amigos. Quando você precisa, Evo Morales, aqui tem dinheiro. Quando você precisa, Rafael Correa, aqui tem. Eu te vou regalar um helicóptero. Ele regalou helicópteros das Forças Armadas aos amigos. Você regala as coisas que são suas, você não regala um patrimônio nacional. Ele fez isso. Ele fez isso. Regalou nosso dinheiro, o dinheiro dos venezuelanos, o dinheiro de PDVSA. Regalou. E também fez uma estrutura burocrática de corrupção para beneficiar as pessoas que trabalhavam com ele, que isso foi CADIV, Comissão de Administração de Divisas. Se você precisava importar uma caneta, você precisava importar um quaderno, um livro, um carro, você tinha que passar por uma empresa administrada pelo governo e ele decidia, você tem dólares ou você não tem. Aí ocorreu o maior acto de corrupção de nossa história. Outra coisa que você tem que fazer para destruir o país é administrar mal. E eles administraram muito mal os recursos porque eles regalaram, donaram e se corromperam. A outra coisa que você tem que fazer, o que ocorreu na Venezuela, foi transformar as Forças Armadas. Nossas Forças Armadas, no passado, foram Forças Armadas profissionais, formadas em democracia, subordinadas ao poder civil,
que aconteceu? Chávez mudou tudo isso, transformou a estrutura das Forças Armadas e cambiou a doutrina de emprego das Forças Armadas, de Forças Armadas profissionais a Forças Armadas revolucionárias. Agora, sua lealdade não é com a nação, sua lealdade é comigo, com o líder da revolução. Quando você tem todos esses elementos e também tem um controle total das instituições, Chávez tive controle do Tribunal Supremo de Justiça, da Assembleia Nacional, da Contraloria, Procuradoria, Direitos Humanos, todos os poderes estavam em controle de Chávez. Então, você tem aí todos esses elementos que hoje configuram a crise humanitária complexa mais grande do mundo depois de Síria, com uma diferença. Síria tem 10 anos de guerra civil. A Venezuela está destruída sem guerra civil. Tem 5,5 milhões de venezuelanos que tiveram que fugir. Então, essa outra coisa. Você quer arruinar um país, tem que expulsar seus melhores cidadãos. E eles expulsaram médicos, professores, engenheiros, enfermeiros, maestros. Essa foi a primeira migração. Os empresários, a segunda os profissionais e agora as pessoas que vêm para o Brasil, que são pessoas que não têm trabalho, que não têm medicinas, que não têm comida, que não têm nada, que têm que cozinhar agora com lenha, como se você vivesse no século XIX, que fugiram para dar comida a seus filhos. E, finalmente, como você pode destruir um país? Dando exemplos de repressão. Os venezuelanos nos levantamos nas ruas uma e outra vez. 2002, 2004, 2010, 2014, 2017. Temos mais de 400 mortos nas protestas, mortos. Temos 344 presos políticos. Temos diputados que estão na prisão. Temos diputados, temos dirigentes políticos que eles sofrem torturas. Sofrem torturas. No ano passado, eles mataram um capitão da Marinha torturado. Ele morreu depois de ser torturado. Então, assim você destrui um país. Quando você não tem respeito por as instituições, quando você não respeita a democracia, quando você não respeita a opinião dissidente, quando você coloca as pessoas na cárcel, na prisão, tortura, censura, reprime, acaba com a prensa livre, acaba com a propriedade privada, acaba com o investimento e expulsa os melhores cidadãos do seu país, você tem um país que está destruído, como está meu país agora. Então, o que eu posso falar é um chamado de alarma pela região. Tem que cuidar sua democracia. Quando os cidadãos não cuidam a democracia, acontece o que aconteceu na Venezuela. Isso que eu posso falar com vocês. Eu vou deixar hasta aqui para escutar suas perguntas. Obrigada.